Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. O assunto de hoje é divisões regionais do Brasil. Na aula passada, nós estudamos sobre a importância da regionalização. Agora, vamos conhecer as principais divisões regionais propostas para o Brasil. Dentre os vários critérios de regionalização possíveis, existem dois que são usados com mais frequência nos livros didáticos, para pesquisas. São as regiões político-administrativas, que divide o Brasil em 5 macro-regiões, ou as regiões geoeconômicas, em que divide o nosso território em 3 regiões geoeconômicas. A divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados e municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos. Além disso, visa contribuir com uma perspectiva para a compreensão da organização do território nacional e assistir o governo federal, bem como os estados e municípios, na implantação e gestão de políticas públicas e investimento. Resumindo, a regionalização do nosso território, ela ajuda a analisar e a compreender melhor as características de cada região para uma melhor administração do nosso território. O órgão federal que propõe as divisões regionais do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nela, os estados estão agrupados em 5 regiões, conforme o mapa: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É a mais utilizada até os dias atuais. Os seus critérios levam em conta principalmente os aspectos naturais, como clima, vegetação, relevo, aspectos sociais, econômicos e culturais. Agora, vamos estudar alguns aspectos físicos que podem ser destacados em cada região. A região norte é composta por 7 estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Essa região é a maior do país. É a segunda menos populosa. A floresta amazônica predomina e o relevo é marcado por planícies. Essa região apresenta uma grande concentração de rios. A região centro-oeste é composta por 3 estados. É a segunda maior em extensão territorial do Brasil. Ela é a menor região em número populacional, composta também pelo Distrito Federal, capital do país, onde se encontram os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Centro-Oeste é a única região que não possui litoral. Em questões climáticas, ela apresenta um clima tropical, 2 estações bem características, que são o inverno seco e o verão chuvoso, e a vegetação presente é a de cerrado. Essa região também apresenta um relevo de planaltos e chapadas, e uma grande planície inundada onde encontramos o Pantanal. Agora vamos para a região Sudeste, composta por 4 estados. O Sudeste é a segunda menor região em extensão territorial, porém a maior em número populacional, com mais de 80 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010. Conhecida como o local de maior representatividade econômica do país. Por isso, muitas pessoas migram para essa região em busca de oportunidade e de melhores condições de vida. No aspecto físico, o relevo da região é composto de serras e planaltos, com vegetação de cerrado e mata atlântica. A região sul é composta por 3 estados e é a menor em extensão territorial. O clima dessa região é o clima subtropical e a vegetação existente é campos ou pradarias e mata de araucária. Outra característica marcante da região sul foi a forma como se deu a ocupação. Boa parte desse território foi colonizado por imigrantes europeus, como italianos e alemães. E por último, a região Nordeste, composta por 9 estados, é a terceira maior em extensão territorial e a segunda mais populosa.
Por ser a região que possui a maior faixa litorânea do país, o Nordeste é um local repleto de paisagens paradisíacas, atraindo pessoas do mundo inteiro. Nessa região, o turismo é uma das principais fontes econômicas. Além disso, a região Nordeste apresenta as maiores variações naturais e, por isso, é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O clima predominante é o tropical, com suas variações, como o semiárido no sertão. A outra proposta de regionalização do território brasileiro foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas. Ele propôs uma divisão regional para o Brasil baseado no processo histórico da formação territorial na produção industrial. Aqui, o foco é do desenvolvimento econômico. Essa divisão regional estabelece 3 regiões geoeconômicas, que vamos conhecer a partir de agora: região Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Observe que aqui ele dividiu o território em apenas 3 regiões, enquanto que a regionalização proposta pelo IBGE divide o nosso território em 5 regiões. A região da Amazônia tem a predominância de atividades econômicas pertencentes ao setor primário da economia: agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal e mineral. Aqui nessa região, nós vamos ter como presença bem marcante a floresta amazônica. Boa parte dos estados que compõem essa região vão apresentar essa floresta. A região Nordeste é a mais diversa. No meio norte predomina o extrativismo vegetal, em especial de babaçu e carnaúba, e existe também o desenvolvimento da agricultura. Nessa sub-região, pessoal, ela é composta pelos estados do Maranhão e Piauí. Já o Agreste e o Sertão desenvolvem a agropecuária, e a Zona da Mata com a extração de petróleo no recôncavo baiano. Vamos ter indústria, agricultura comercial e serviços diversos nas áreas urbanas, incluindo o turismo, bastante desenvolvido nessa região. Já a região Centro-Sul corresponde à região com os maiores índices de urbanização, industrialização e desenvolvimento econômico, além de concentrar boa parte da população brasileira e das atividades econômicas de todos os setores. Corresponde também à reunião das regiões administrativas Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, vamos observar as diferenças entre essas duas regionalizações. Observe que o território de alguns estados aparece dividido em 2 regiões. É o caso de Minas Gerais, por exemplo. A porção norte do estado, conhecida como Vale do Jequitinhonha, está situada na região Nordeste, e as demais porções do estado estão situadas na Centro-Sul. Mas por que isso ocorre quando é levado em conta o critério econômico para regionalizar o Brasil? Isso acontece devido às semelhanças econômicas em trechos de fronteiras entre estados vizinhos de regiões diferentes. O extremo sul do Tocantins localiza-se na região Centro-Sul, e o restante do seu território faz parte da região da Amazônia. A porção oeste do Maranhão integra a região da Amazônia e sua porção leste está localizada no Complexo Regional Nordestino. Mato Grosso integra a região Centro-Sul, porção Sul, além da região da Amazônia, porção Centro-Norte. E assim, turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima, um grande abraço!